Pois é, 1º de maio chegou e aí a gente espera sempre um pronunciamento do presidente da República desde Getúlio Vargas. E aí o atual presidente chega lá e faz uma seguinte declaração, dizendo que não se importa com o desemprego alto, que não se importa com o trabalhador brasileiro e que só se preocupa com o empreendedor brasileiro. Então, para ele, não existe o trabalhador brasileiro e por esse motivo ele diz lá que assinou um determinado tratado para a liberdade econômica. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro é preciso que eu fale a respeito do porquê eu estou tão revoltado de uma declaração irresponsável do dia 1º de maio. Eu vou falar um pouquinho mais tarde a respeito disso, da declaração dele e do que implica dizer em tudo isso, mas é interessante que eu faça uma lembrança da população brasileira, até porque nós aqui no Brasil não temos o costume de comemorar o dia 1º de maio, assim como é comemorado dentro do mundo inteiro. Então é necessário que eu lembre um pouquinho do que aconteceu no dia 1º de maio e por que ele deve ser comemorado pelo trabalhador brasileiro e pelo trabalhador no mundo inteiro. É necessário então que nós façamos um lembrete da história do mundo. Para isso, eu vou contar uma pequena historinha para vocês, mas é bem pequena mesmo. Tenha um pouquinho de paciência que eu já chego na declaração do excelentíssimo... Bom, você já sabe o que eu penso. 1º de maio, por que se comemora isso no mundo inteiro? Esse dia foi iniciada a sua comemoração no ano de 1920 na União Soviética. Eles estavam comemorando o aniversário de 1886 de uma greve de empregados que aconteceu em 1886 dentro de Chicago, nos Estados Unidos da América. E dentro dessa greve eles estavam fazendo um pedido para que o governo e que as empresas adequassem o seu período de trabalho, a sua jornada de trabalho. E a jornada de trabalho naquela época era de 17 horas e estavam pedindo para que se reduzisse para 8 horas diárias. Nesse período, crianças abaixo de idade, crianças abaixo de 11 anos, 7 anos já era uma idade suficientemente boa para que as crianças começassem a trabalhar. E aí as crianças trabalhavam em alta periculosidade, portanto não estudavam, não faziam absolutamente nada, já começavam a trabalhar e começavam a trabalhar ganhando sua vida em 17 horas de jornada diária. O que acontece? No mundo inteiro começou a fazer um movimento a respeito da jornada diária para que se reduzisse essa quantidade de horas trabalhadas todos os dias. Sendo assim, no dia 1º de maio de 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, iniciou-se uma primeira greve que levou à adesão de 340 mil trabalhadores em todo o país. Portanto, os Estados Unidos inteiro foram levados a essa greve que iniciou-se em dia 1º de maio. E por esse motivo comemora-se o dia 1º de maio como sendo o dia do trabalhador. Do trabalhador não significa dizer incluir aí o empresário. No dia 4 de maio de 1886 aconteceu a revolta de Haymarket. O Haymarket era uma praça dentro de Chicago onde vários trabalhadores se reuniram para protestar contra a jornada de trabalho. Os policiais fizeram um ataque de falsa bandeira. O que é um ataque de falsa bandeira? Eles vão lá, fazem um determinado atentado e culpam a outra parte. O que acontece? De repente, a polícia solta uma bomba dizendo que foram os operários que soltaram essa bomba e aí começam a atirar contra a população. Resultado disso, 100 feridos, 4 mortos. 7 pessoas foram presas, entre eles jornalistas e sindicalistas, para responder sobre o atentado de bomba que aconteceu na praça de Haymarket em Chicago. Mas o resultado disso é que dessa condenação, sem nenhuma prova, sem nenhum tipo de comprovação, é claro, e jamais iriam conseguir comprovar, porque foi justamente a polícia quem soltou a bomba e que disparou os tiros, justamente com a intenção de acabar com aquela greve, uma vez que eles estavam sendo pagos pelos patrões daquela época para que fizessem esse tipo de atentado, e jogar a culpa em cima das outras pessoas, acusando-os de anarquismo, que era uma das formas de criminalizar o movimento. E a partir desse momento, as 7 pessoas foram levadas aos tribunais e mesmo sem ter prova, eles condenaram essas 7 pessoas. Parece novidade, de repente, que mesmo sem provas, os trabalhadores, aquelas pessoas que defendem os interesses dos trabalhadores tenham sido condenadas sem prova nenhuma e estejam cumprindo prisão?
Mas esse artifício é largamente usado pela elite, seja de qualquer país do mundo. Não é só aqui no Brasil que isso acontece. Mas voltando para a nossa história, nós vamos ter então a seguinte situação. Das 7 pessoas, 3 dessas pessoas foram condenadas à prisão perpétua e 4 pessoas foram condenadas à forca por terem soltado essa bomba. As 4 pessoas foram executadas e uma das que tinham sido determinada à prisão perpétua se enforcou dentro da cadeia. Portanto, 2 outras pessoas ficaram presas durante um determinado tempo. Acontece que chegou-se à conclusão de que foi a polícia que realmente tinha feito isso, e em função disso aquelas 2 pessoas que tinham ganhado a prisão perpétua foram soltas. Portanto, 4 pessoas foram condenadas à morte injustamente, não podia ser feito absolutamente nada. E é por esse motivo que a gente deve zelar principalmente pela apresentação das provas, porque caso contrário, nós estaremos condenando pessoas à morte, condenando pessoas a uma série de outras coisas sem necessariamente terem feito crimes. E é por esse motivo que nós temos que ficar muito nervosos quando nós vemos algum tipo de condenação desse tipo, mas infelizmente não é atitude da população brasileira ficar nervoso quando começa a verificar essa condenação sem prova nenhuma, e justamente de pessoas que estavam defendendo interesses da população brasileira. Mas de novo, voltando para a questão atual, vamos falar sobre uma das pessoas enforcadas, acusadas pelo atentado, que é o August Spies, um dos 4 anarquistas de Chicago condenado à forca. Ele dizia a seguinte coisa que até hoje nós não conseguimos. Esse discurso pode ser adequado perfeitamente para os dias de hoje. Esse mundo em que os poderosos pisam nos trabalhadores e nos dizem que essa é a ordem correta das coisas, vai desabar. E só poderá haver um dia onde vai nascer uma sociedade de liberdade, em que cada um vai cooperar para uma vida melhor dos outros. Ou seja, ele está pregando que o direito coletivo tem que ser superior ao direito individual. É justamente isso que eu vinha falando em outros vídeos. Ele estava pregando que não pode haver uma diferença tão grande entre na sociedade, tantas injustiças na sociedade, havendo essa diferença, fazendo com que umas pessoas tenham de tudo e outras pessoas tenham absolutamente nada. E o Estado nada fazer para que haja algum tipo de equilíbrio nesse sentido. E é por isso que Marx defendia o socialismo, dizendo que o Estado tinha sim que fazer uma intervenção nisso, já que não existe a consciência do cidadão de cada um de seus direitos e não existe a consciência do empresário que ele tem que fazer uma maior justiça social, distribuindo um pouco daquela riqueza que ele tem para conseguir dar maiores condições de vida para seus próprios funcionários, que são os verdadeiros produtores da riqueza. É necessário ainda que nós lembremos um fato que estava acontecendo no Brasil. Apesar de os Estados Unidos já terem abolido seus escravos há um determinado tempo, o Brasil ainda trabalhava sem nenhum direito trabalhista e sem absolutamente nenhum direito do povo escravo que foi transportado para dentro do Brasil para trabalhar de graça. No ano de 1888, a abolição da escravatura no Brasil, sendo que nos Estados Unidos, em Chicago, 1886, estava havendo essa morte dentro de Chicago, com trabalhadores que já estavam abolidas a escravatura há muito tempo dentro dos Estados Unidos. E já existiam políticas salariais, já existiam sindicatos dentro dos Estados Unidos nessa época, onde nem se falava em direito trabalhista dentro do Brasil, principalmente porque ainda tínhamos a escravidão aqui. Então, ou você é escravo, ou você é escravo. Não tinha muita opção. Em 1888, houve a abolição da escravatura, sendo que em 1808, nos Estados Unidos, já era proibido comercializar escravos. O decreto da abolição da escravidão, assinado, saiu em 1863 e foi totalmente aplicado. Conseguiram finalmente aplicar dentro dos Estados Unidos, de todo o território nacional, em 1865. Portanto, os Estados Unidos estavam muito mais avançados do que o Brasil, pelo menos em 30 anos avançado em relação às políticas trabalhistas que existiam dentro desse país. Por causa dos europeus que vieram para o Brasil trabalhar substituindo a mão de obra escrava, que foi simplesmente deixada ao Deus dará, porque uma vez que os escravos foram libertados, ninguém tinha interesse de dar emprego para essas pessoas. Eles simplesmente queriam se livrar daquela coisa lá que dava prejuízo para eles, e eles ficaram com muita raiva do escravo. Essa é a característica da elite brasileira. Então eles deixaram os escravos saírem e não deram trabalhos. Então eles começaram a importar mão de obra estrangeira, como por exemplo os italianos,
americanos que estavam tendo problema no seu país e por esse motivo vieram para o Brasil e começaram a trabalhar na lavoura, substituindo todos os negros que ali existiam. Portanto, falar em direitos trabalhistas era impossível dentro dessa época. Somente em 1917, a primeira movimentação, a primeira grande greve no Brasil, que juntou mais de 100 mil em São Paulo, como vocês podem ver dentro dessa foto que está aqui, dentro também o movimento anarquista, você pode perceber que as bandeiras anarquistas sendo levantadas. Somente em 1917 começou-se a prestar atenção na formação de sindicatos dentro do Brasil e na preocupação dos direitos trabalhistas para a redução da carga horária de trabalho dentro do Brasil. Mas aí os empresários brasileiros deram muita risada em 1917 e os trabalhadores brasileiros só começaram a conseguir algum tipo de direito lá por volta de 1930 e principalmente por volta de 1940, onde foi feita a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso foi feito por Getúlio Vargas. Então, sempre foi bastante conflituosa e muito complicado esse conceito de que o empresário brasileiro, de que o empreendedor brasileiro, ou seja, as elites brasileiras, principalmente os grandes empresários, têm com relação aos seus escravos. Quer dizer, agora já não é mais escravidão, né? Agora já tem CLT. Ah, sim, mas a CLT, segundo o Bolsonaro, segundo Paulo Guedes, ele já está anunciando que vai finalizar a CLT. Tanto é que para isso ele colocou e começou a implantar a carteira verde-amarela, onde vai tirar todos os direitos garantidos por Getúlio Vargas para que o trabalhador, aqueles direitos que morreram trabalhadores brasileiros tentando conseguir a CLT, tentando conseguir direitos, tentando reduzir as horas de trabalho e tentando lutar por seus direitos para conseguir ganhar um pouco mais do que os escravos ganhavam, né? Porque na verdade o grande empresário brasileiro da época só pensava que ele estava perdendo o escravo, que era de graça, então todo trabalhador dele tem que trabalhar de graça também. Então ele queria pagar o mínimo possível e por isso ele fazia essa política que se faz hoje no Brasil. Vamos falar sobre finalmente a declaração do estrupício. Aquele cara que pensa que é presidente. Aquele cara chega no Dia Internacional do Trabalho, onde aconteceu mortes de trabalhadores no mundo inteiro comemorado, todo mundo sabe disso, mas Bolsonaro considera como único trabalhador o empresário brasileiro. E por esse motivo, ele vai lá e no Dia do Trabalho, ao invés de pedir desculpas para a população brasileira, que o índice de desempregados somente sobe dentro do Brasil, ao invés de pedir desculpas pelas políticas que estão cada vez mais precarizando a condição do trabalhador brasileiro, Bolsonaro vai à rede de televisão nacional e fala de repente sobre uma medida provisória que ele está falando a respeito de restringir o papel do Estado e controle na fiscalização do Estado na economia. Ou seja, Bolsonaro a partir desse momento está dizendo que um banqueiro pode colocar ações dentro da Bolsa de Valores falsificadas e aí pode negociar à vontade. Aí ele vai terceirizar o Banco Central, vai colocar na mão dos bancos para que os bancos possam determinar quais as taxas de juro, vai determinar que não vai ter mais o compulsório para eles poderem fazer. Então você deposita na sua conta bancária e a partir desse momento se retira 100% desse valor e o banco pode emprestar o seu dinheiro para terceiros e é exatamente assim que funciona o mercado financeiro. A partir desse momento, o Bolsonaro diz que não vai influenciar em absolutamente nada. Eu não sei nada da medida provisória de Bolsonaro, mas pelo discurso que ele fala, nós já vemos que é a implantação do neoliberalismo, a oficialização do neoliberalismo. Ou seja, Estado quase nulo, só vai existir Estado para poder prender pobre e para poder punir quando o pobre fizer alguma greve, uma vez que eles estão desincentivando os sindicatos. Eles tiraram a contribuição sindical justamente para que os sindicatos morressem no Brasil e não tivessem a força que, por exemplo, em 1917 eles tiveram para colocar 100 mil pessoas dentro de uma greve geral, requerendo justamente o que os norte-americanos já tinham feito em 1886, que era a redução de carga horária dentro do Brasil. Então, portanto, nós temos aí um grande problema dentro do Brasil. O cara que foi eleito, que se diz eleito ilegitimamente, porque precisou colocar um presidente na cadeia por causa disso, esse cara está defendendo os interesses dos grandes empresários brasileiros e da grande elite brasileira. Mas não você que tem curso superior, assim como eu, porque eu sou trabalhador. Eu posso ser empresário, posso trabalhar lá, ganhar meus 15 mil, 20 mil reais, pode ser
30 mil, 50, 100 mil reais se eu estiver trabalhando. Isso é liberado, porque uma vez que você tem a sua própria empresa. Mas se o mercado brasileiro continuar afundando do jeito que esse paspalho está afundando o Brasil, nós veremos não só a construção brasileira, mas todo o projeto de nação indo ralo abaixo. E o que acontece? Esse cara está preocupado em destruir o consumidor, ao invés de criar consumidores para que os empresários brasileiros sobrevivam. Se eu, como empresário, não valorizar a minha mão de obra pagando-a suficiente, assim como diziam os grandes capitalistas lá da década de 20, que criaram dentro dos Estados Unidos a industrialização norte-americana, eles sabiam, Henry Ford dizia que tinha que pagar o seu funcionário bem o suficiente para que ele conseguisse comprar o seu próprio produto, porque se ele não conseguisse comprar o seu próprio produto, Henry Ford já dizia que esse capitalismo estava morrendo, tinha que acabar ali. Henry Ford foi um dos principais capitalistas e, no entanto, parece que os brasileiros não conhecem a história do capitalismo e aí tentam implantar o arroxo do seu cliente e tentam simplesmente acabar com o mercado consumidor brasileiro, dizendo que se não existe mercado de trabalho, azar do trabalhador, porque não vamos influenciar no salário do trabalhador, não pode haver salário mínimo, porque foi isso que o Bolsonaro disse ao dizer que não vai influenciar na economia, o que significa dizer que ele não pode influenciar nos preços, e para influenciar nos preços significa dizer que o salário mínimo tem que ser reduzido e dado aquele salário mínimo que o patrão está dizendo. E aí você poderia dizer, mas está na lei, Roberto, assim como está na lei a CLT. No entanto, eles abriram uma carteira verde e amarela sem qualquer tipo de direito da CLT. Ora, gente, nós estamos criando arcabouços para afundar a economia brasileira, afundar o cliente e, junto com isso, o pobre do empresário, mas pobre mesmo, porque aquele empresário que é pequeno empresário, tem a sua microempresa, a sua empresa individual, esse empresário, coitado dele, se ele não tiver quem consuma os seus produtos, e para isso ele precisa estar com o mercado aquecido, e a única forma de estar com o mercado aquecido é Bolsonaro, ao invés de se preocupar com uma guerra lá na Venezuela, um golpe de Estado que está acontecendo, ao invés de Bolsonaro se preocupar em dar 200 e poucos mil para venezuelanos que tentaram dar golpe de Estado no seu país e por esse motivo não deveriam nem receber um centavo, sequer asilo dentro do Brasil, mas esse idiota resolveu colocar lá pessoas desertoras do exército venezuelano que vieram aqui e que vão receber 200 e poucos mil reais, enquanto brasileiros não recebem isso. Vai dar em média de 12 mil reais por cada refugiado venezuelano. Então tudo bem, vamos voltar para o que nos interessa. Dinheiro brasileiro mal utilizado para criar guerras fora aqui, enquanto nós temos cada vez mais o crescimento dos desempregados no Brasil. Nós já estamos hoje, eu procurei em vários lugares tentando descobrir qual era o nível de desemprego no Brasil, eles só colocam a porcentagem. Mas eles não colocam os números de milhões de desempregados. Porque o que acontece? Já estava sendo noticiado em vários jornais, inclusive no Jornal Nacional, dizendo que o desemprego cresceu em 10%, o que significa dizer que a última vez que eu vi tinha 13,1 milhões, multiplicado por 10%, nós estamos falando em mais de 14 milhões de desempregados. No entanto, o mesmo Jornal Nacional que afirmava que tinha 10% de crescimento no desemprego, de repente está dizendo que tem 13,6%. De jeito nenhum, 13,6 é 10% de 13,1. Não existe essa possibilidade. Portanto, já está começando a sair notícia falsa por aí. E o cara vai na frente da nação brasileira e vai fazer a seguinte declaração: porque eu estou preparando todo o caminho para o empresário ficar cada vez mais pilantra e eu não vou fazer intervenção do Estado. A partir desse momento, Bolsonaro disse para ele mesmo que se extinguiu o cargo de presidente da República. Porque quando não há intervenção do Estado, quando não há gerência do Estado, não precisa de gerente. E se não precisa de gerente, Bolsonaro deveria decretar imediatamente abdicar ao seu trono, porque ele está pensando que é um trono, que vai colocar os outros filhos lá. A gente vê que Bolsonaro tem uma ideia de um capitalismo monárquico. Já mais de uma vez ele declarou a respeito disso. E aí, dentro de um mundo como esse, onde ele tenta acabar com as universidades, onde ele tem tantas coisas para se preocupar, ele está se preocupando com acabar com as universidades brasileiras,
acabar com aqueles cursos que têm a criação de pessoas que poderiam ter cultura suficiente para contrariar as suas propostas, e ao contrário disso, ele simplesmente está detonando com o Brasil. O Brasil que o trabalhador fez, que o trabalhador conquistou e que precisou rolar muito sangue de brasileiro quando aconteceu isso em 1917, 1920, 1930. Muito sangue de brasileiro conseguiu rolar por causa desses direitos trabalhistas, por causa da CLT. E hoje o trabalhador brasileiro se dá o luxo de simplesmente ignorar tudo isso e abandonar os direitos trabalhistas, não dando bola se o presidente da República, o presidente, vai lá e diz que todos os direitos deles vão acabar dentro do dia do trabalho, e simplesmente ele está preocupado apenas com o empreendedor brasileiro. Eu também sou empreendedor, mas eu me preocupo sim com o meu cliente, porque se meu cliente estiver desempregado, eu vou estar desempregado. No entanto, parece que os empreendedores brasileiros ainda não entenderam essa questão econômica. Vamos sabotar o trabalhador sim, não vamos fiscalizar absolutamente nada, acabamos com o Ministério do Trabalho, não vamos influenciar no preço, que foi isso exatamente que Bolsonaro disse no seu decreto, ao determinar que iria ter a não interferência do Estado. Portanto, se não vai influenciar os preços, significa dizer que ele vai tirar todo o valor do salário mínimo, porque o preço é influenciado pelo salário mínimo do trabalhador, é influenciado diretamente pelos encargos trabalhistas. Então, a partir do momento que você retire tudo isso, que o Estado não tenha o direito de se manifestar. E é isso que Bolsonaro está dizendo. Bolsonaro está dizendo que vai abandonar o Brasil à sua própria sorte, que a mão invisível do mercado vai manipular o seu mercado e tudo vai fazer como mágica. Nenhum plano para o Brasil, nada, absolutamente nada para dizer onde é que ele quer que o Brasil chegue, para dizer quanto ele vai ter de desempregado até pouco tempo. Ainda ouço pessoas como Bolsonaro e tantos outros imbecis que estão falando que a culpa de 14 milhões de desempregados dentro do Brasil ainda é do PT. O PT já saiu do poder há 5 anos, Bolsonaro, e você só está agravando toda a sua crise econômica. Nós estamos afundando cada vez mais. E esse imbecil, preocupado em ajudar um golpe de Estado, um golpista de Estado dentro da Venezuela, justamente questionando a legalidade de um presidente legalmente eleito diferente dele, porque ele, Bolsonaro, não foi legalmente eleito. E aí o que acontece? Nós vemos tudo isso que o trabalhador brasileiro pode constatar em cada uma das declarações desse cara que chega lá e simplesmente fala que o trabalhador brasileiro só pode esperar muito pior do que está dizendo. Bom, senhores, eu espero ter passado o meu recado e por esse motivo eu vou pedir para você clicar no joinha, compartilhar os nossos vídeos para que nós subamos a nossa visualização e que possamos compartilhar e dividir cada vez mais esses nossos pensamentos em todo o Brasil. E aí que você se inscreva no canal. Vamos dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.